Fala, marujos desse mar podosférico aqui, em todas as mídias sociais, todas as plataformas de podcast. Aqui é o Macoab, o host desse podcast. Esse é o podcast chamado Cagando Regra e a gente fala sobre temas da vida adulta, dos millennials, geração Y e de temas relevantes aí que estão no momento aqui no Brasil e na nossa vida. Estamos aqui com o Sr. Nelson Leires aqui mais uma vez, né? Vamos ver se a gente consegue ter um assunto mais tranquilo hoje, ou não, né? Hoje o assunto é complicado, triste e acontece muito, aliás. Por incrível que parível. Incrível que parível. E o tema hoje é relacionamento abusivo. E hoje a gente chamou para participar com a gente aqui a minha amiga da escola, tem 17 anos, 15 anos de amizade. Sim. Teve um hiato aí grande. Justamente por causa do relacionamento abusivo. Dá um oi aí, Gisele. Exato. Olá, pessoal, aqui é a Gisele. Tô muito feliz por ser convidada para falar sobre esse tema, que eu acho que é super importante. E representando aí um pouco do lado feminino também, porque a gente não tem voz muitas vezes para falar dessas coisas e a gente percebe que tem um julgamento aí da sociedade. Eu acho que esse é o momento de falar sobre isso e de expor, enfim. Acho que vai ser legal. Vamos aí, tô animada, um pouco nervosa, né? Primeira vez fazendo um podcast. Mas vamos aí, vamos cagar regra aí pra esse pessoal. Porque é um assunto difícil de falar, né? A gente não vê em tantos lugares o pessoal falando sobre relacionamento abusivo. Até as pessoas que sofrem com isso acabam se colocando numa bolha. Que acaba que esse assunto não sai dessa bolha, né? E até as amizades também vão se afastando um pouquinho, porque acabam falando, termina com esse cara, termina com essa namorada, e aí não acontece, e aí acaba se distanciando, né? Gisele, quanto tempo que você viveu esse relacionamento aí que você teve? Bom, eu namorei cerca de 9 anos e pouquinho, em alguns meses, mas há 3 eu tentava terminar. Então, eu terminei em 2017 com esse meu ex-namorado e em 2014 foi a primeira conversa séria que aí eu comecei a perceber que não estava me fazendo bem. Só que, como todo bom relacionamento abusivo, sofri ameaças. E aí, famoso quem tem cu tem medo. Eu tinha muito medo na época, menininha, né? E fiquei com medo e fui arrastando aí por esses 3 anos. Quantos anos você tinha quando vocês começaram a namorar? Então, eu acho que isso também foi o mais complicado. Eu comecei a namorar muito cedo, eu tinha 19 anos. Então saiu da escola já engatou. Exato, saí da escola, comecei o primeiro ano da faculdade, entendendo um pouquinho aí de como é ser adulta, enfim, e ele apareceu na minha vida. Tudo era bonito, perfeito no início. Sim, aquela educação Disney, né, que a gente tem de esperar o príncipe encantado, foi mais ou menos nessa linha, então... Você acha que essa visão, essa expectativa teve muito a ver com o que você achou depois? Sim, eu acredito que sim. Então foi assim, né? Vamos voltar aí um pouquinho aí pro começo da história. Entrar na máquina do tempo. Vamos lá, máquina do tempo. Tan, tan, tan. Então, ele era amigo, né, do meu primo, então aquela coisa, baladinha, vamos sair e tal. Ele tinha acabado de voltar do Japão, então tava passando umas férias aqui no Brasil. E me sentia um gatinho e tal, legal, simpático, sorridente, enfim, aquela coisa... Encantador, né? O príncipe encantado ali, cabelos ao vento. Aquela cena, né, parada assim, né, slow motion e tal. E assim, foi muito legal, porque, né, eu sempre fui muito família, né, o Marco sabe aí também, então sempre saía muito com meus primos, enfim, e por ser amigo, então sempre ele tava junto e foi nos passeios. Quase uma indicação, né, já existia uma aprovação, uma pré-aprovação, nesse meio, né? Exato, porque, né, é amigo do primo, amigo de infância, porque mora na mesma rua, né, acho ainda. E então já, né, cresceram juntos em tese, né, assim,
enfim. Mas ele foi muito... Ele, assim, acho que com 17, 18 anos ele foi pro Japão e ficou um tempo fora lá. E aí, com os 25 anos dele, ele voltou pra cá e foi aí que a gente se conheceu. Entendi. Então ele tinha 6 anos a mais, então. É Sim, isso? sim, 6 anos a mais do que eu. Então, assim, né, um cara mais velho, talvez mais experiente, Sim. né? Só que não, né? E Só passou que pelo não. aquele crivo social de tipo, as pessoas já conhecem, então já tem um filtro exato, ali, né? pô, o cara também, né, responsável, morou um tempo no Japão, né, outra mentalidade, enfim, então já tinha uns pré-requisitos aí que eu achava que tava ok. Deu check, né? Deu check ali, foi. ok, isso, foi Foi na ticando, listinha, né? foi ticando. Mas, assim, foi legal esse começo também, né? Deixa eu te perguntar, Zé. Eu pesquisando pra esse episódio, eu vi um termo que eu achei muito engraçado, que é o love bombing, que é o chuva de afeto em português. Você achava que ele era excessivamente carinhoso ou excessivamente, sabe, vendo a partir de hoje, né? Você via que ele era demais, assim? Que era bom demais pra ser verdade? Algo parecido? No começo, pode-se dizer que sim, ele foi muito, até porque, um detalhe importante, né? Eu falei que ele estava passando férias aqui, né, no Brasil. Aham. Então, a gente ficou por acho que uns 6 meses, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses a gente ficou juntos, assim. Então, sim, né? Porque ele sabia que ia voltar, né? Então, assim... Aproveitar o máximo Exato, possível aproveitar naquele o tempo, máximo, assim, ele é super atencioso, ia me buscar na faculdade, sempre tava perto, apesar de morar, né? Eu moro aqui na Zona Oeste, ele morava na Zona Leste, então, assim, ele sempre arranjava... esforçado. Aí até porque eu não trabalhava, né? Então dava pra encaixar, pra me ver sempre, enfim. Então, sempre tava ali perto... Fazia questão, né, de me ver também. Então, esse começo foi muito intenso, então rolava muito carinho, assim. Então, acho que isso também ajudou a ficar mais encantada, né? Aquele, que bonitinho, aquela paixonite aí de teenager, né? Ele foi seu primeiro namorado? Né, acho que sério sim, porque eu tive um primeiro namoradinho, mas foram só 3 meses, então... Meu nessa época também foi 3 meses. A Nano passou do período de experiência, né, os 3 meses. Podia demitir sem pagar nada. O meu primeiro namoradinho, né, já me demitiu, né? Tá na carteira de trabalho lá. Né, exato. E hoje, existiu alguma época desse namoro que você viu que teve pistas, que poderia ser abusivo? Qual foi o início? Então, eu acho que ainda nesse primeiro ano de namoro eu tive alguns indícios, mas que eu não pensava como indício, mas como, que bonitinho, ele tem ciúmes, que fofo. Caralho. Então, acho que também alimentei um pouco isso, sabe? Falar, ele não quer que eu faça isso. Eu acho que existe essa cultura de... Muita gente acredita, né? Que se não tem ciúmes, não gosta, né? Não, isso é uma Exato. besteira, Já é cara. uma regra cagada essa, né? Porque, gente, é sério. Todo mundo fala, todo relacionamento tem que ter ciúmes. Não, mas não é isso. Tá, né? vamos cagar uma regra que quem tem ciúmes tem que se tratar, gente. Vamos no Exato. psicólogo, conversa. Exato. Então aí que aconteceu, aí em agosto ele foi pro Japão, então a gente ficou um tempinho aí, um pouco menos de um ano separados, foram 9 meses separados. Mas vocês estavam namorando nesses 5 meses? Sim, antes de ele... Decidiram olha a namorar. merda, né? Antes dele viajar, ele veio com uma aliança. Sei que isso não representa nada. Não, né? não representa nada, aliança. Mas é só uma forma da gente selar nosso compromisso. Mas isso é muito louco, porque isso é como posso dizer? É uma algema. É uma algema. Mas Exato. é mesmo. É algo que Foi isso. o homem ou a mulher do relacionamento abusivo, que topa o relacionamento abusivo, né? Ele faz. Ou eu já li também que tem gente que faz sociedade, abre empresa com a pessoa pra ser dependente financeiramente dessa pessoa. Sim, ou tomar tudo, sabe? Gente. Tem E a vários aliança benefícios, né? acabou sendo uma Aliança ferramenta foi. dele. Talvez foi o primeiro indício aí. Foi, isso aqui não representa nada, mas tá aqui uma aliança.
Mas pra você gente achou- selar esse nosso Você achou que compromisso. foi bonitinho? Ah, sim, gente, 19 anos, Lógico. né? Assim, você, tipo, né? Ah, legal. Que bonitinho. Ah, ele tava fica pedindo apaixonado namoro, também e tal. É. Pô, o cara tá indo pro outro canto do mundo, mas tá deixando um Exato. compromisso comigo. Olha que legal. Aham, e também rolava aquele papo assim, vou lá fazer um pé de meia pra gente, quando eu voltar a gente casa. Pô, isso com uma Caraca, mulher... levou pro outro nível já a Exato, meu, conversa. sei lá, 5 meses juntos já, Aham. né? Assim, gente, sério, foi Ele tava real, postando assim. todas as fichas e você Sim, também. também, né? Porque a gente ainda tende a acreditar no amor, né? A gente espera que, né, O amor existe. aconteça. O amor existe. o Só amor não sei aonde, mas... Em algum lugar tá aí, né? Não, existe dentro da gente. Não, tá com os cachorros e com os gatos. Isso, eu também acho. E aí foi isso, então aí acho que foi talvez esse primeiro indício, e aí com esse tempo longe, eu lembro que na época eu era estagiária e trabalhava com eventos. E eventos é aquela insanidade, né? Nossa, Então demais. eu trabalhava até de madrugada, ia fazer as festas de fim de ano do escritório que eu trabalhava. E aí eu lembro, ficar muito marcado isso na minha cabeça, que quando eu tava nessa festa de fim de ano, que foi uma primeira festa que eu fiz, meu, super top, e a gente contratou o W, era muito legal. Que era isso? era uma banda antiguinha, W? assim, não sei se vocês lembram. É tipo U2, só que Please don't go. Don't go. Lembra aí, tá vendo? Sim, claro, Foi pô, um clássico. Nossa, Um sou clássico. ignorante, não sei. Você não é conhece a pop, música? vai. Não. Que isso, cara? Pelo Ô, amor de Deus. Depois eu pesquiso. Pesquisa. Então, assim, eu tava super feliz, né? Me sentindo realizada. Pô, uma estagiária fazendo uma festa grande, assim, né? Pra 700 pessoas e tal. Você tava num momento bom, assim, Tava na num sua momento vida. bom, os primeiros passos, né, da minha carreira. E aí, sei lá, acho que eu fui sair de lá, era 3 horas, mas assim, eu tava trabalhando também. E aí, eu lembro que ele me ligou e falou, você ainda tá no trabalho? Como assim? Volta pra sua casa, sabe? Todo revoltado, assim. Aí eu falei, opa, assim, ok, né? Eu entendo, né? Que Luzinha vermelha, né? não é vida ficar até tarde, assim, trabalhando e tal, mas não era essa forma de lidar, né? De falar comigo. E ele tem uma experiência diferente com o trabalho também. Também, Né? Ele trabalhando no Japão é uma outra Com dinâmica. certeza, com certeza. Exato, Ele exato. é de descendência também Também, nipônica? também, Aham. também. Ele Tipo é eu e o japonês Marcos alto, aqui. forte. Eu Metsa lembro dele, né? Lembra? O Marcos ainda chegou a conhecer. De vista. De vista, exatamente. E então acho que esse foi um dos primeiros indícios, assim, né? Você sentia, acho que esse foi o primeiro indício que talvez você precisasse dar algum tipo de aprovação, ele precisava aprovar alguma coisa sua, sabe? Ou não? Na real, assim, eu tive uma educação que nunca precisei de ficar pegando aprovação, a não ser dos meus pais, lógico, quem é que eu devo aí muita satisfação, enfim, pela minha educação. Mas eu percebi, assim, que ele era uma pessoa que queria que eu desse satisfações. E até então eu não entendia muito bem, né? Eu falei, novinha é uma merda também, né, gente? Porque a gente acha que tudo bonitinho, né? Falar, ele tá interessado, ele quer saber porque que, né? Tá na minha. Exato, tá na minha. Só que não, né? Acho que era ele me manipulando pra eu ficar na dele, mas ok, né? É engraçado porque... Não é nada engraçado, na verdade, perdão por ter falado isso. Sim. Mas é que a maioria desses detalhes que você consegue notar hoje demorou anos pra você conseguir Exatamente. refletir sobre isso, né? Foi isso mesmo. De E- dentro do relacionamento, você não conseguia. Não, refletir não. sobre isso. Não, porque eu acho que do jeito que ele me manipulava, meio que me cegava. E aí, acho que ele fez eu viver pra ele, sabe? Então foi um negócio muito bizarro, assim, porque é aquilo que você falou, né? Às vezes faz sociedade, meu, o quanto que eu investi de dinheiro, assim, pra ele abrir negócio. É mesmo? Aham, É sim. tempo e Eu não dinheiro, sabia né? dessa história. O quanto meus pais ajudaram também a, tipo, pagar carro, eu financei carro pra ele. Sim, gente. Você vê como você... Você Eu vê. li muita coisa na internet e eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar no caso assim. Aqui, estou aqui. Estou Você aqui, vê, tá acontece. aí. Não, e Acontece aqui eu de falo, pertinho. o meu medo de abrir, de expor essa história, enfim, é porque eu sempre tenho julgamento. Né? Ah, é. Então, assim, eu falo, pô, uma menina que teve o melhor da educação, sabe? É estudada, fez faculdade boa, fez MBA, sabe? Tem uma base de Tá no educação caminho. boa, tá no caminho. E passar por isso,
assim, Ah, gente. tem algo errado. A gente passa, não é, porque a manipulação é tão intensa. E É você de todos vive os lados, tanto, né? Que você passa por isso. E aí você fala, agora que eu saí, né, faz 2 anos que eu consegui terminar e que realmente eu estou viva, ele não me matou realmente. Eu consigo perceber, tipo, a mulher foda que eu me tornei, assim, sabe? Excelente. E que sim, teve esse lado positivo. Ele porque eu corta aprendi. muitas asas, né? Exato, é muito libertador sair de algo assim. E também, por que não agradecer, né? Tem aquela questão do agradecimento, de ter passado por isso, pra eu aprender e pra entender que não se encaixa comigo algo assim e que eu tive que passar realmente pra entender. Sim. Então, essa parte legal também. É uma pena que muitas vezes até eu postei no Instagram chamando gente pra contar a história, né? E eu vi que, pô, às vezes demora um bocado de tempo pra pessoa perceber, né? No seu caso foi Sim. 8 anos e pouco, 9 anos e pouco, né? 9 anos, namoro. Há 3 eu tentava terminar. E existia alguma outra dinâmica que ele fazia que era sempre repetitiva, assim? Você diz de comportamento? Tipo, ele tinha uma insatisfação com relação a você. E aí... Lógico, sim, sempre, né? Aquela coisa, a culpa sempre era minha, né? Então, tipo, você é sempre a culpada de tudo. E você se sentia culpada mesmo? Começava a me sentir. Eu começava a me sentir, porque assim, sabe quando falam tanto, né? A pessoa fica tanto na sua cabeça, Sim. falando, que você fala, putz, então realmente a culpa é minha. Eu sou uma péssima mulher. Eu não sei cumprir meu papel direito. Só que eu por outro lado, eu falava, caramba, não dou motivo nenhum, sabe? Não tem por que ter ciúmes, porque assim, só vou da casa pro trabalho, trabalho pra casa. Eu lembro que assim, o ápice foi quando uma vez ele brigou comigo, porque eu fui no mercado com meus pais. E eu não avisei que fui pro mercado com meus pais. Nossa. Como assim você foi pro mercado com seus pais? Você nem me avisou. Eu falei, oi? Eu estou no mercado com meus pais? Eu precisava te avisar disso? Ele Pelo amor de Deus. tava em São Paulo? Tava em São Paulo. Ele já tava em São Paulo. Vocês moravam juntos ou não? Não moramos juntos. Ah, é? Não, a gente... Ainda bem, né? Ainda Que bem, bom. não, ainda bem. Que bom, Não, mas, né? assim, por um lado, acho que também foi ruim, porque eu não tive essa convivência diária, né? Então, assim, a minha convivência com ele era só fim de semana. Tá. E feriados, né? Tipo... Então, acho que, assim, por cada um morar num extremo da cidade... Então rolava muito isso, então ele só ia pra casa de sexta-feira à noite, ou quando ele trabalhava de sábado, ele ia só no sábado à noite. Então assim, a gente não teve muita convivência, a não ser quando viajava, enfim, quando tirava férias. Mas esse dia a dia, assim, de casal, né? Que o pessoal tem, assim, de fazer compras e tal, a gente não tinha muito, não. Ô, José, deixa eu voltar um pouquinho nessa parte da sociedade. Sociedade. Boa. Como que ele criou esse discurso pra falar, preciso de uma grana aí, me ajuda aí, o que você pode fazer? Como que foi isso? Se é que isso teve, né? Porque às vezes isso acontece. Sim. Porque às vezes eu vejo. Desculpa interromper Não, a pergunta, mas eu vejo que às vezes a gente faz isso meio que voluntariamente, né? Você gosta Sim, daquela a gente quer pessoa. ajudar, né? Você gosta daquela pessoa, daí, Também. o cara quer comprar um carro e tal. Pô, confia em mim, né? Tipo, vem comigo, posso te ajudar, nós estamos juntos nessa, né? Sim. Mesmo a pessoa não te peça, você às vezes dá um passo primeiro, né? Sim, acho que voltando aí à história, acho que o próprio passar um tempo fora acabou meio que prejudicando, né? Porque ele não estabeleceu nenhum vínculo aqui no Brasil. Então ele ficou um tempo longe, aí quando ele voltou por minha causa, né? Então assim, eu voltei do Japão por sua causa, né? Então Tá já certo. botou aquela primeira pressãozinha, né? Você acreditou nisso? Eu acreditei e quando eu terminei, ainda eu ouvi essa frase. Foi por você que eu voltei do Japão. Se eu soubesse, eu não teria voltado. Minha vida. Nossa, que Exato, filho da puta. foi. Ele joga a gente. culpa até no final. Não, o cara é muito orgulhoso. Mas acho que é um perfil desse tipo de pessoa que é meio covarde, né? Sim, Com certeza. Ele joga na ferida, ele quer fazer você... Ele não é culpado de nada. Não, né? exato. E aí foi isso. Então ele pegou, né? Então, ficou um tempo fora, não teve vínculo, não teve emprego aqui decente, não tinha estudado. Sim. Então, assim, foi todo um histórico aí que acabou, tipo, já tendo uma dó, né? Então, um dozinha. Então, assim, tá difícil, vou começar a estudar, né? Começar a trabalhar, conseguir emprego e tal. Então, teve isso também. Que aí já deu aquela coisa, eu já tô estagiando, já consigo ficar um pouquinho... consigo ajudar um pouquinho mais porque eu recebo um salário. Sim.
Então já foi assim. Aí do carro, por exemplo, foi assim, nossa, tá muito difícil, né? Atravessar a cidade, de transporte público, um carro já facilitaria. Nossa, seria um merda mesmo, né, cara? Mas ele que lançou essa, ele lançou a dica, assim. Sim, exato, gente. É bizarro, mas sim, lançava essa dica, assim, então vamos ver um carro, né? Pra você certo, se locomover, pra, né, facilitar, pra você vir me ver. E sim, tá, vamos aí, não precisa ser nada muito grande, né? Nada novo, vamos Que pegar é o carro usado. ficou no nome dele mesmo. Esse primeiro... Não, os 2 carros ficaram Teve dois? no meu nome, tanto é que assim, ele tomou várias multas e ainda terminei o namoro, ainda tendo que fazer prova, porque o filho da puta Nossa. tinha estourado a carta e, lógico, o carro tava no meu nome, então... Nossa, eu fiquei com ódio, gente, um ódio. Mas Além de tudo, é um péssimo motorista. Pra cagar de vez, né, gente? Pai do motorista, né? Mas eu acho, conversando a respeito desse assunto e tal, com pessoas mais próximas e tal, e também a minha irmã, infelizmente, passou por uma situação assim, ela casou, teve filho e tal, teve uma situação bem... E minha irmã, ela infelizmente chegou ao ponto de ser agredida, né, fisicamente. A gente descobriu depois que ela já tinha sido agredida fazia muitos anos, mas a gente ficou sabendo só no final. A gente, que eu digo, minha família, né? Meus Vocês pais, conseguiam observar que não era tão legal esse relacionamento? Sim, claro, o cara é um merda. O cara é um merda. Quem tá de fora sempre percebe. Mas dava pra ver desde sempre que o cara não bosta, entendeu? Só que não sei exatamente o que passou na cabeça dela pra ela começar o relacionamento e tal. Enfim, isso aí uma hora a gente conversa com ela e tal. Mas o ponto que eu queria chegar é que essas pessoas, elas são tão manipuladoras. Eu vejo, no caso desse ex-marido da minha irmã, que ele tem alguns sinais, assim, de... Não sei se seria sociopatia ou psicopatia, sabe? Mas uma certa frieza, assim, uma certa ganância também. A ganância no sentido da mente do outro, de querer quebrar a mente do outro. Exato. E, por várias vezes, a pessoa se pergunta, a pessoa que está sofrendo, né? A pessoa que está sendo a vítima do caso... ela duvida da própria sobriedade, né? E isso, pra mim, o que é o mais bizarro de tudo, né? Porque essas pessoas, elas conseguem isso, né? Sim. Eu acho muito louco isso, que a pessoa, muda o universo da pessoa, né? Porque se ela enxerga a vida dela, o universo dela, que ela não vê tudo como tudo realmente é, né? Realmente ela vê errado ou deixa de ver um monte de coisa, porque se tá recebendo acusação de tudo que é coisa, né? Exato. E aí de repente fala, ó, você que tá errado, se você não percebe que tá errado, nem no mercado agora ficou errado, então exato. o que é certo, né? Se no mercado é errado. Não, e te faz sentir a pior pessoa do mundo. Eu acho que isso é o que é o pior, sabe? Porque eu falo, nossa, eu sempre fui uma pessoa muito divertida, adorava, né, estar com pessoas, sempre fui muito amiga. E de repente a pessoa me tirou desse mundo e tudo, eu era a pior pessoa. Mas com uma época que eu fiquei desempregada, mas quem mandou você escolher faculdade cara, tá vendo aí, ó, um curso que ninguém quer, Nossa, sabe? Então é assim, véio, umas coisas que ao invés de te apoiar, não, assim, era um negócio pra te deixar condena, pra né? baixo mesmo. É tipo, se você namora pra ter alguém que te dê suporte, um parceiro, no né? mínimo, Pra que seja legal, né? Sim, Pra que seja legal, no mínimo legal, né? E isso eu percebia muito, você falou dessa questão de característica, assim, ele era uma pessoa muito negativa. E isso tava começando a respingar em mim, sabe? Pessoa uma energia tão carregada que assim, era de chegar nos lugares, as pessoas se afastavam, eu mudava. Sim. E assim. Existia duas Giseles, assim. Exato. Infelizmente existiu, mas por conta de uma força externa, digamos assim, né? Mas você chegou a frequentar ciclos de amizade, assim, ciclos sociais da parte dele, né? Tipo, alguns amigos de infância dele, talvez, ou sei lá. Não muito. Não muito? Não muito. Ele não tinha muitos amigos, isso que eu achava mais bizarro também. Super interessante. E aí, assim, acho que por ele não ter, ele acabava também tentando me tirar, sabe? Então, assim, nossa, vamos ver o pessoal lá do meu colégio. Ele, nada a ver, não conheço o pessoal e tal. E era aquela coisa. Se eu não for, você não vai. Então, assim, não, mas eu vou lá, posso ir lá, né? Pedindo de autorização. Então, posso ir Não, eu não vou. Você tinha que pedir autorização toda vez. É porque isso foi, pelo que é parece, construído também. É exatamente o que eu ia falar. É construído. E assim, tem os dois lados, lógico. Eu também entendo que tive a minha culpa, mas eu também não tinha essa maturidade de agora. Então, era assim, foi meu primeiro relacionamento, né? Uma coisa mais séria. Então... E acho que até a questão mais uma vez eu volto, né? A questão da educação. A gente tem uma geração que, sei lá, os meus pais, pelo menos assim, passaram pra uma geração que a mulher tinha que casar virgem.
Então, assim, acho que aquela educação lá, mais uma cagando regra, né? Namorou pra casar. Então, assim, pra mim foi isso. Os pais falam, eu fiz assim, por que você não vai fazer? Exato. Então, assim, ele foi meu primeiro cara. Foi meu primeiro cara. E aí eu pensava que eu tinha que casar com ele. Então, sim, tava naquele padrão que a família já fala e tal, então esse é o caminho mesmo, né? Então, agora que você deu pra ele, vai ter que casar com ele, entendeu? Só que não, né, gente? Agora recebeu a marca ali do boi, né? Exato, mas isso é uma merda, é o que eu falo, que essa é uma regra cagada, muito cagada, de você obrigar pra fazer as coisas, né? Então, por isso que eu acho que eu tentei muito, sabe? Eu lutei. Eu quis fazer dar certo, eu quis dar o meu melhor e não era assim. Né? E a culpa não era minha, isso que é pior. Exato, né? A culpa não era minha. Então, acho que isso, com o tempo, eu comecei a perceber também. Mas quando você tá imerso ali, não esquece. Então voltamos aqui mais uma vez, essa podosfera maravilhosa. Chamada maravilhosa. Mas então, gente, eu tinha te perguntado essa questão do ciclo social dele, porque o que passou com o ex-marido da minha irmã, ele nos ciclos sociais, assim, com família, ele é aquele cara que todo mundo gosta. Caraca. Sabe, o cara do violão que tá cantando, o cara que fica ali faz uma carne. É um daí populista. Exatamente, aquele cara que troca uma ideia e tá tudo bem, você consegue sentar com ele numa mesa, tomar uma cerveja. Nada tá ruim, assim, sabe? Aquele cara bom vivan, tranquilão. Perfeito, né? Só que em casa, a chinela canta, né? Que infelizmente chegou ao ponto físico, né? Sim. Mas era justamente isso que eu queria entender, mas pelo que você está explicando, a situação desse cara, ele já era uma pessoa mais negativa mesmo, e talvez as pessoas em volta dele já sentiam essa bad vibe, que já nem ficavam por perto. Ele não tinha aquela segunda cara, aquele disfarce. Mas ele conseguia conversar muito bem com as pessoas. Uhum. Assim, não era uma... Também, assim, tinha essa bad vibes, mas ele não era um circulava, circulava e tal, assim. Aquela coisa, com quem ele curtia, era amigo de infância, sabe? Sim. Então, era assim... Conversava, dava risada, bebia, fumava, sabe? Assim, então ficava de boa lá só nos narguilés, né? Bom, contava piada. Então ele era social, assim, com quem ele curtia. Sim. Mas assim, tipo, quem ele não curtia muito, ele já meio que fechava a cara, assim, então... Só pra puxar essa questão de violência, que eu puxei um dado hoje, é que o Brasil é 5º lugar no mundo de feminicídio, né? Nossa. E que 3 em cada 5 mulheres sofrem ou sofrerão violência em algum relacionamento afetivo. É bizarro. Então, realmente, o relacionamento abusivo ele escala, né? Se não pra morte até em alguns casos. E é por causa disso que, né, a gente teve a lei Maria da Penha, né? Que se não me engano, o Bolsonaro fez a questão de fechar depois das 10 horas, né? A delegacia da mulher, que é onde mais acontece, que é onde mais acontece depois das 10, né? Da noite. Eu preciso falar um ponto muito importante a respeito do feminicídio, né? Eu não sou jurista nem nada, mas já tive algum conhecimento prévio a respeito um pouco de juridiquês. E é importante a gente falar por que existe o feminicídio, né? Qual que é a diferença de um feminicídio para o homicídio? O homicídio é aquela morte, tipo, uma pessoa matou a outra, às vezes porque tá com raiva ali, briga de bar e tal, e acaba chegando a essa violência extrema. O feminicídio ele acontece quando a causa da morte da mulher é a própria mulher. Que ela é... Importante falar. Isso, porque a gente teve uma discussão no início desse ano nas redes sociais e tal, falando a respeito de feminicídio, porque a gente fala assim, já tem homicídio, pra que ficam inventando essas coisas? Gente, nada existe por acaso. Mas um termo inventado, só que não. Porque nem um Bolsonaro idiota da vida acha que é frescura. Não é. É porque quando uma mulher ela chega, ela é assassinada pelo simples fato dela ser uma mulher, né? Exato, pelo simples fato do cara ter essa relação com ela e utilizar isso contra ela e não querer que ela viva sem ele e tal, né? Então eu acho isso importante a gente deixar claro. Então se a gente é o 5º maior país do mundo que tem feminicídio, é uma situação muito bizarra, né? A gente já tem um país extremamente violento e daí você vê que ainda assim muitas mulheres morrem aqui porque elas estão em relacionamentos assim, que elas sofrem esse tipo de abuso. A educação é muito importante, gente. E eu acho que é importante falar que se normaliza esse tipo de comportamento do homem, né?
E, aliás, não é só do homem, mas mulheres também fazem isso, né, de relacionamento abusivo. Um dos casos que eu vi foi o do meu amigo, que eu não conheci fisicamente, mas eu converso com ele bastante na internet, que é o Marcos Zecchini. Ele é professor do Objetivo, e eu jogo videogame com ele de vez em quando. E ele foi vítima de um relacionamento abusivo durante 8 anos também. E quando eu perguntei pra ele se ele já tinha passado, ele veio falar que ele se sentia péssimo, ele se sentia que não ia conseguir nada na vida, um inútil, porque tudo era motivo de crítica. Sim. Ele falava que ele não ia conseguir ninguém, porque a namorada dele fazia ele pensar que ele era um bosta, e ela ficava com ele quase que por dó, assim, ou tipo, ninguém vai te querer, eu tô te fazendo um favor estar aqui, sabe? E que mais que ele falou? A autoestima dele tava totalmente destruída, né? E aí teve um dia que ele explodiu. Ela foi criticar ele e ele falou, mano, vou sair daqui, foda-se, é isso aí. Pau no seu cu. Pau no seu cu. E acho que foi mais uma questão de, um acúmulo de coisas que demorou 8 anos, né? Pra pessoa perceber. Eu acho que tem um fator muito grande que são os amigos falarem, você tá vivendo isso aí, você muitas vezes termina e volta, né, nesse relacionamento, porque existe o que chama de ciclo da violência, acho que a Gisele vai identificar um pouquinho, que se constrói uma tensão primeiro, na primeira fase, que é uma crítica, alguma coisa, tem algo errado, ou que ele acha que é errado, e depois se acumula essa tensão, e começa a discussão realmente. Aí depois se culpa a vítima, pede desculpa, fala, mas a culpa é sua, sabe? Exato. Ou que nem tem muito homem que fala que a gente pode voltar, mas você tem que mudar porque terminou por sua causa, mas vamos voltar. E aí voltando, as pessoas se resolvem, e aí tem a lua de mel. Que tá tudo bem, voltou ao início do namoro, tá tudo lindo. Mas isso por poucos meses. Ou dias, né? Não, e também tem aquela coisa da pessoa se fazer de vítima também. Porque a sociedade é muito crítica comigo, e só você me apoia, só você me ajuda. Então ele cria uma dependência. Ele tinha uma visão sabe? pessimista, frustrada do mundo? Sim, porque assim, nada do que ele fazia dava certo. E por mais que a gente desse suporte, né? Eu falo a gente porque minha família também acabava ajudando, né? Nada do que a gente fizesse ajudava ele, colocava ele pra frente, sabe? Então era super complicado. Mas só voltando esse negócio de amigos, enfim, eu acho que tem uma coisa muito velada ainda na sociedade, porque eu percebi assim que todo mundo de fora via a pessoa que ele era, via o quanto ele tava me fazendo mal. Mas, assim, as pessoas não chegavam pra mim e falavam, Gi, tipo, tá acontecendo alguma coisa errada, você tá bem, o que tá acontecendo, me fala. E eu também sempre fui muito de guardar sentimentos, que isso é uma merda também. Ninguém quer expor problemas, né? Eu sou assim também um pouco. Tanto é que, assim, você falou da sua irmã também que sofreu agressão física, mas pro final eu acabei sofrendo também, foi aí que foi a gota d'água. Caralho. Não, assim, não foi uma agressão de, tipo, nossa, levar vários tapas e tal, não, mas foram agressões, assim, de levar uma dedada na cara. Qualquer apertão no braço forte já é agressão, velho. Foi um enforcamento, assim, sabe? Foi um enforcamento e caralho, assim, que filho da... Foi, a gente tenso voltar nisso, mas mas assim, por isso, tá vendo? A gente sabe que as pessoas podem julgar, enfim. As pessoas, acho que a primeira resposta de muita gente que não ajuda, com certeza não ajuda, é falar, meu, como é que você tá numa situação dessa? Exato. Então, porque as pessoas não sabem falar. Não é pra você diminuir ainda mais a pessoa que já tá no lixo, sabe? Sim, a pessoa tá ruim, sabe? Então é difícil falar sobre isso, assim, acho que quem mais conseguia abrir um pouco meus olhos foi minha irmã, assim, porque ela assim, eu nunca... Assim, ela sabia, né? Minha irmã tem um feeling, assim, pra algumas pessoas que ela sabia que ele não era uma boa pessoa, então... E você não contava nem pra sua irmã? Não contava nem pra ela. Tinha alguém que você contava? Medo. Não, eu guardei isso. Essa foi a merda, porque eu guardei isso pra mim, Mas você tinha medo daí de chegar numa situação pior de... Sim, porque além dessa... ele era muito agressivo e também tem a questão moral também, né? Que ele falava de tipo, eu vou te matar...
Eu te mato, depois me Caralho. mato. Então, assim, é muita Caralho, é ele muita chegou a falar coisa. isso? Falou. Pô, gente, foram 3 anos, assim, que eu Os ouvia últimos isso. 3 por anos isso. ele ficou falando isso. Falava. Foi quando ele Por fritou, isso- assim. É, por isso que eu não conseguia terminar. Porque Nossa quem tem Senhora. cu tem medo, mais uma vez. Então eu falava, tipo, o cara é, É louco. foda, viu? Se eu for... E eu vejo meu, muito caso disso, assim, de a pessoa avisando. Exato, tem uma hora que acontece, né? Não, e aí, esse era meu acontece mesmo medo. nos casos de feminicídio, justamente isso. Sim. Quando às vezes mulheres vão fazer uma denúncia e tal, tipo, ó, o cara falou que ele vai matar. Ah, não, você só pode oferecer denúncia por ameaça, mas Sim. assim, não tem muito o que fazer daí na Não, é que nem legalidade. teve, e tal. acho que foi ano passado, teve uma menina que foi enforcada, levou vários tapas na cara e filmou isso nos Estados Unidos, que o namorado dela fez, mas ela é brasileira, tava lá. E não deu em nada, Sim, é isso mesmo. sabe? Aí você vê, porra, é isso mesmo que então, acontece. com filme, velho, não dá nada. É foda, né? Nossa. E aí, o que a sociedade fala? Mas a culpa é da mulher, foi ela que escolheu, foi ela que não sei o que lá, Né? entendeu? Então, assim... Gente, a gente não sabe, né? Eu já vi um meme muito bom. Seria muito bom se as pessoas viessem acompanhadas com um trailer, né? Então, vem lá uns 2, 3 minutos antes do que ela é sim. e tal, e fala, beleza, então vamos aí, né? Mas não é assim. E acho que esse lado aí, meio... dessas pessoas que fazem isso, elas fazem o mundo ser muito bom ali no começo, né? Aham. Ela consegue esconder isso bastante, Sim. né? E aí, depois que ela vai soltando uma coisa ou outra, quando você vê, aí Que você ela já tá na dela, sabe? Vai colocando as asinhas de Sim. fora e quando vê, você já tá no meio da garra da pessoa, né? Exato, e aí é difícil você sair, porque você já se afundou, né? Aí Aham. você começa também nessa autoestima, fala, meu, eu sou um lixo, eu sou uma bosta de pessoa. Porque eu até já vi um termo lendo bastante sobre isso, que a pessoa começa a adestrar a outra, né? Isso. Putz, faz todo Então sentido. é um sistema de recompensa que ele cria, só que o outro meio que sai perdendo o tempo inteiro, né? Só que aí ele ganha uma recompensa. Aham. Sim, E a recompensa muitas vezes é ego só, né? Assim, estou mantendo essa Sim, pessoa no controle do jeito que eu quero. Não, tipo, foda-se felicidade, qualquer outra coisa assim. É só pra ter um controle, um pseudo-controle da situação, Sim. por vezes, né? E, ô Gisele, você sentia que, apesar de você percebeu que tá dando ruim, que já tava péssimo, já tava violento, você percebia que, pô, tenho que sair, como é que eu vou sair? Tudo bem eu sair, sabe? Existe um mundo lá fora ainda. Como que, porque, só pra ficar claro aqui, a Gisele é minha amiga do colégio, conheci ela no primeiro ano, lá pra 2003, Na verdade 2002. não foi quinta série, não? Foi quinta A gente série, se eu conheceu desde a quinta na série. viagem nas viagens, né? A gente se Joy. via. Viagem de Só pra escola, eu era Minas, de né? tarde, a Gisele era de manhã, a gente se via nos Isso. ônibus. É verdade, nos passeios, nas excursões. Mas depois que a gente terminou o colégio, eu quase não via a Gisele. Porque eu comecei a namorar, né? É. Sim, teve o primeiro ano na faculdade, que eu ainda aparecia nos rolês, assim, né? Teve, né? que eu a gente ia na viajou, casa, né? A gente viajou, foi pra Ubatuba. É verdade, né? a gente se viu um A gente pouquinho, mas chegou- depois a gente passou um bom tempo sem se Sim, ver. foi o meu período que eu fui abduzida, assim. Então, mas por um relacionamento muito abusivo, muito tóxico, então tem uma justificativa e agora a gente tá bem de novo, né? A gente tá se vendo aí bastante. Sim. Eu queria puxar um termo aqui que eu achei na internet, que eu acho que é bom definir o que é cada coisa, que é o gaslighting. Que é exatamente isso que a gente estava falando, que é fazer a pessoa duvidar da própria sanidade. E que é um abuso psicológico no qual as informações são distorcidas seletivamente para favorecer o abusador, ou simplesmente inventadas para a pessoa ganhar a discussão e culpar a outra de qualquer maneira, né? Então realmente quando o cara ou a mulher faz o gaslighting, não há saída, né? Ele vai querer usar de tudo. E aliás, ele já sabe que a dinâmica possibilita isso, que ele até invente que ele vai vencer. Então já tá meio que pré-escrito, assim, né? Eu acho importante a gente falar, né, do porquê, da maneira que você tá falando, Marco. Assim, existem também mulheres homens que sofrem relacionamento abusivo, na verdade. Mas eu acho importante a gente deixar claro que, assim, 98% dos casos são mulheres Sim, que com sofrem certeza. esse tipo de abuso e tal, e é muito importante. Infelizmente, hoje a gente não tá com a companhia de outras meninas aqui pra Sim, poder... né? me apoiar aqui, né, da força moral. Exato, aqui. não só apoiar Sim. também porque E eu contar, vejo né? que as mulheres hoje estão tendo uma consciência maior porque tem várias coisas enraizadas daquela aquela imbecilidade cultural de tipo mulheres competindo com mulheres e tal. E hoje eu vejo que as mulheres tentam se apoiar mais, né? Também. Quando a minha irmã
sofreu quando estourou o caso, assim. Eu namorava uma outra menina na época. Eu tava num bar. É um bar que eu mais gosto lá em Curitiba. Eu já morava aqui em São Paulo. Eu tinha recém me mudado pra cá, se eu não me engano. E daí tava lá em Curitiba no bar e tal. Daí meu irmão me ligou. Meu irmão tava nos Estados Unidos na época. E falou assim: aí, você ficou sabendo o que aconteceu? E eu tava meio bêbado assim. Falei assim: o que você tá falando, cara? Sei lá, né? Vai ser uma brincadeira Foi, né? e tal. Aconteceu uma parada com a nossa irmã e tal. Que tá osso. A parte dela tá cantando. Eu falei: o que foi e tal, né, cara? Daí ele me contou a história. Daí na hora meu sangue ferveu assim. Eu queria Matar o cara, né? matar o cara. Não, mas se eu tivesse encontrado ele na minha frente naquele momento, a probabilidade de eu ter feito uma besteira teria sido grande. E daí a minha ex-namorada tava comigo nesse momento. E é por isso que eu repito essa estatística, né? Porque a minha ex-namorada também já sofreu um relacionamento abusivo. Minha atual namorada também já passou por situações assim. Parece que isso é meio corriqueiro, assim, sabe? Entre as mulheres, infelizmente. E daí ela chegou pra mim, essa minha ex-namorada na época, e falou assim: meu, a única coisa que tem que fazer agora é apoiar a tua irmã. Sim. Só fala com ela pra ver se ela precisa de alguma coisa, porque você não vai resolver nada daqui. Até porque minha irmã morava em uma outra cidade. Ela foi pro interior do Mato Grosso do Sul por causa desse imbecil. Né? Tipo, ela saiu de Curitiba, formada em odontologia e tal, dentista, uma carreira brilhante pra frente. Se meteu lá no cu do Judas por causa de um infeliz desse. Que de certa maneira é um sequestro também, né? Sim, e faz todo sentido com a situação. Vê o que Porque ele que ela tira do fez. ambiente, entendeu? Exatamente. É isso, essa é a E ideia. agora é o que só eles ele tem querem, o poder sobre, né? Exatamente, faz todo sentido. Mas daí eu lembro que daí eu liguei pra ela e daí ela falou assim: oi, tudo bem e tal, né? Daí não tava tudo bem, obviamente. Mas eu só falei pra ela: ó, tô aqui, sabe? Tipo, Que se bom. precisar de alguma coisa, Conte comigo, né? conte comigo. Que eu jamais teria uma postura dessa se uma mulher não tivesse vindo me orientar dessa forma. Sabe, a minha explosão seria muito mais violenta, teria sido muito mais, Agressiva sabe? mesmo, né? Que é aquela coisa do homem, vai, eu vou resolver essa parada. Né? De babaquice mesmo, né? Isso é uma imbecilidade, né? Mas ali aquela orientação, eu acho que ela foi muito prudente. Eu acho que isso é uma cagada de regra que a gente pode dar. Que a gente tá falando agora um pouco dos amigos em volta também. Que é só chegar e falar assim: meu, tá tudo bem? Exato. Você quer trocar uma ideia? Né? Vamos ver se a gente pode tô percebendo ajudar que, alguma coisa. né, acho que algumas dicas, assim, acho que de abordagem já ajudam também. Porque eu acho que tem que começar devagarzinho, né? Sim, Claro. até porque aí eu lembro que quando eu terminei, não tinha uma pessoa que não falasse: nossa, que bom que você terminou. Foda, Aí eu né? falei: caceta, meu, todo mundo percebia, ninguém falava nada. Cheguei minha E eu- amiga de volta. Aí eu falei isso, uma tia minha falou assim: sabe o que é, filha? Se a gente falasse, talvez seria pior. Talvez você olhando com seus próprios olhos te ajudasse. Aí eu falei: é verdade, pode ser também, né? Então, assim, eu percebi com meus olhos, eu consegui, né, tomar a decisão. Mas até o que você falou, o que me fez conseguir, assim, foi todo um processo, né? Então, eu sei que vocês não curtem muito, mas eu acabei naquele tempo, né? Foi 2016. Em 2016 eu acabei fazendo algumas sessões de coaching. Não, a gente acha que tem coaches geniais. Coaches e coaches, né? Infelizmente que... O problema não é o Mas- coach, o problema são os larápios só. Sim, não, mas é que assim, já me ajudou porque primeiro Legal. eu não achava que eu precisava de um psicólogo, enfim. E Hoje em aí dia foi você... Hoje em dia eu faço terapia, mas faço na linha psicanálise. Mas assim, ajudou porque foi uma coisa mais fast, assim, né? Uma coisa mais rápida e a me olhar, né? Que eu nunca tinha feito nada, enfim. E aí foram 10 sessões que comecei a perceber que, cara, realmente não sou eu. Não adianta eu tentar ajudar, não adianta eu tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Não, o problema não tá comigo, não sou eu, isso aí. né? Que você falou, que faz pensar que é você que é a pessoa que é errada, assim. Não, mas não pode ser. E aí fiz um pouco assim também de constelação familiar, que ajudou também a me colocar, né, nas peças, né, nos lugares de cada um. Então, assim, foram essas sessões que me ajudaram a abrir mais os olhos e a ter mais certeza e confiar que a minha decisão que eu precisava fazer era só minha. E que eu tinha que ter coragem pra fazer, senão ia ser pior e eu não estaria aqui pra contar isso, talvez. Né? Então, tanto é que assim, o término foi péssimo porque foi por WhatsApp. Ainda Não, bem, excelente, né? excelente. Ainda bem. Pau no cu desse cara mesmo, também, foda-se. Aliás, verdade, fica a né? dica pra todo mundo. Se você se identificar com relacionamento abusivo,
vê que está sendo ameaçada, que tudo é culpa sua, termine e fuja. Isso aí, procura ajuda, meu. Tipo, ó, eu tô dando graças a Deus, na verdade, você não ter morado com esse cara. Sim, eu acho verdade, isso ótimo nessa história, sabe? Pensando um ponto positivo de uma história triste. Não ia ter nada, assim, né, Não, porque, de vínculo. Porque se ele já te manipulava, digamos, no final de semana, ele ia fazer isso todo dia, sabe? E aí ia ser pior, né? Porra, né? Não, até que ele falava, eu vou separar você da sua família, tipo, queria morar longe, sabe? Nossa senhora! Rolava umas coisas assim. Nossa. Caralho! Não era só amizade, mas também a família. Ele começou aos né? poucos, e aí foi aí que eu percebi que, não, tá super errado. Eu lembro que até uma vez... Não, e você é super ligado na família, Exato, né? É a questão, se você acaba soltando o ultimato, ou eu, a família, né? Fala, meu filho, não tem nem comparar, né? Mas eu lembro que uma vez, assim, que até me mexeu muito, assim, comigo, foi quando... os pais percebem, né? Assim, eu moro com meus pais, então eles estão me acompanhando todos os dias, então um dia eu Tá meio caidinha, né? Tava muito, assim, tipo, triste e tal. Quebra o espírito da pessoa, né? Aí minha mãe vinha... eles não têm muito jeito, né? Meu pai é oriental, né? Japonês, minha mãe é brasileira, mas assim, eles não têm muito jeito pra conversar, né? Um abraço pra ti, Ivone, Boa! Mas eu lembro que, assim, eles perceberam lá, sentada no sofá, lá, toda tristinha e tal. Minha mãe, vai, Paulo, fala aí que você falou pra mim esses dias aí. Aí ele todo meio assim, sem graça, não, ela vai, fala. Aí ele falou, eu não gostaria que você casasse com fulano, né? Caralho, que massa. E aí eu falei, puta merda, eu tô fazendo alguma coisa muito errada mesmo. E aí aquilo bateu em mim, assim, eu falei, tá bom, já tá mais do que na hora mesmo de acabar, assim, sabe? E aí eu falei, foi do jeitinho deles, né? Uma frase, né? Tem um poder. Nossa, magnífico isso. Foi do jeitinho deles, assim, meio sem jeito, né? Mas eu entendi o recado. Eu falei, puta, então também, assim, eles estão percebendo, né? Então, assim, não era só eu que já tava começando a sentir e tal, mas fora também o pessoal viu, assim, então... Porque eu acho que às vezes a gente cria essa armadura que se eu não contar, ninguém vai ver. Né? Sim, mas, todo mundo vê. As pessoas veem. Não, e aí eu descobri, né, também esse ano, né, fazendo terapia e tal, que eu sinto que eu sou um peso pra minha família. Então, por isso que tem essa coisa de ficar guardando, de não querer dar trabalho, de não querer falar pra preocupar as pessoas. Não que você seja o que você não fosse, que mas você imaginava mas isso. eu imaginava, a gente fala que as mentiras, né, que a gente conta pra gente, né, então a lei pessoal. Sim. Então eu botei muito isso na cabeça, acho que desde o meu nascimento, enfim, resgatando algumas coisas assim que eu tô nesse processo de autoconhecimento. E aí eu percebi isso e fez total sentido. Eu falei, putz, era um jeito de eu não querer, né, preocupá-los, mas também era um jeito de eu chamar atenção, né, quem sabe, de pedir uma ajuda, né. Então eu tava com um cara super tosco pra pedir uma ajuda, tipo, olha aqui pra mim também. Né? Tentando olhar pro lado positivo, né? Todo esse mar de merda. Né? Exato, gente, exato. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta que me veio à cabeça agora. Fazendo uma comparação meio tosca. Porque você convivia com ele nos finais de semana, né? Sabe quando você tem... Não sei se você já passou por a experiência de ter um trabalho ruim, que eu já tive naquele banco maldito lá, que eu já falei outras vezes aqui. De ter no domingo à noite... Ou na segunda-feira de manhã, aquele aperto no peito, tipo, caralho, vou ter que ir lá pra aquele lugar de novo, sabe? Mas daí, tipo, você tá vinculado com aquele trabalho, você tem um salário e tal, e daí você fica com aquela angústia no peito antes de ir para o trabalho. Aquele... já causa, né? Isso, a síndrome do Fantástico, exatamente. Perfeito exemplo. A gente falou sobre isso, né? Você teve algum sinal, assim, dessa angústia, tipo, chegava sexta-feira e tipo, porra, em vez de eu ter que dormir pra trabalhar amanhã, eu vou ter que encontrar esse merda. Você chegou a passar por isso? Muito, nossa, É você falou mesmo? muito. Eu chegava sexta-feira e falei, caraca, chegou sexta-feira, ele vai em casa. Ai, meu Deus, não quero. Sim, chegava e às vezes Você tinha que ser um personagem, assim? Falar, puta, vou ter que me mudar agora, sabe? Na verdade, eu acabei criando um personagem que era agir como ele agia comigo. E foi aí que deu mais certo, assim, pra ele perceber o quanto ele tava me fazendo mal. Eu comecei a tratar como ele me tratava. E ele percebeu? Percebeu, percebeu, nossa, mas você tá
fria, você tá distante. Fala, ué, só tô te tratando como você me trata, não Toma é assim que essa. você me trata? Comecei a usar das mesmas armas dele. Aham. E sim, mas causava esse negócio, sexta-feira, aí eu, não vai dar, eu voltei tarde, tô cansada, eu vou amanhã, tá bom? Eu falei, tá bom. Ou quando ele chegava, já também nem ia atender mais a porta, sabe? Aham. Então rolou muito isso. Tipo, vai, Caralho. atende aí. É uma psicologia reversa. Nossa, Vai, atende aí, total. abre a porta aí, ele tá chegando. É, que eu acho que é uma forma, apesar dessas pessoas se comportarem como animais, né? Aliás, Sim. até pior que animal. É. Muito pior. Elas são capazes de refletir, né? É difícil, mas elas são capazes de reflexão. Apesar de não ter resultado coisas ótimas, né? Vamos dizer Sim. assim. Mas pelo menos você criou um momento ali de falar, ó, não é assim, acho que vamos ter que rever. E eu acho que se a pessoa não conseguir rever, que é difícil, as pessoas acreditam que pode mudar as outras. Não. É muito difícil, gente. Não, Isso aí, pô, se não for com um terapeuta, uma viagem pra fora do Brasil, Não, que outro acontece lugar. uma doença, uma alguma doença, coisa assim, algum evento muito importante. Mudar de perspectiva é muito difícil. Muito. Ah, com certeza. Sabe que na minha terapeuta ela sempre fala, os incomodados que se mudem. Não de você se mudar, é você se auto-mudar. Então, é isso que Ótima é muito terapia. legal. Né? Então, assim, porque a gente não tem o poder de mudar o outro. E isso eu percebi. Eu falei, eu não vou mudar ele, eu tenho que me mudar. E eu não quero ficar mais desse jeito, tá me fazendo mal. E aí a gente teve uma conversa antes de terminar por WhatsApp, no domingo que ele tava lá em casa, eu com um bico desse tamanho, toda, tipo, né, nervosa que ele tava lá, enfim, já de saco cheio. E é difícil imaginar a Gisele nervosa, assim. Pois é, não Eu é? nunca vi. Pois é. E aí ele falou, tô vendo que... Aí, né, ó o discurso. Eu tô vendo que você tá infeliz comigo, que eu não tô te fazendo bem, você é nova, você tem uma vida inteira pela frente. Começou a jogar um papinho assim, sabe? Fala, vou te libertar, voa, passarinho. Vai, brabuleta. E aí ele começou com um papo meio assim pra acho que eu me senti meio mal, assim, tipo, nossa, né? O que eu vou fazer com ele, né? Coitado. Ele começou, de vai certa sofrer. forma, a se diminuir pra você ficar uma pena Sim, dele? É isso? pra Entendi. fazer a vitimização, né? Entendi. E aí ele fez todo esse discurso e tal, mas pensa aí e tal. Não quero Nossa, ele eu não quero te terceiriza prender, total a responsabilidade. eu não Pensa quero, aí. eu não quero te prender. Nossa. Foi um negócio assim, sabe? A última conversa e aí pra mim foi libertador. Se você assim. falasse, que eu tô apaixonado por outro, acabou. Nossa, ele me matava e esse outro também, né? Caralho. certeza. Uma coisa que eu... Só interrompendo você, Sim, desculpa. imagina. Uma coisa que eu li é que acontece bastante do abusador criar um terceiro personagem no relacionamento, né? Uma terceira pessoa pra criar uma dinâmica de poder também, né? Existia uma terceira... Ou a terceira pessoa era sua família, assim. Pode ser, não tinha pensado nisso. Porque assim, efetivamente... Uma rivalidade, né? Efetivamente, assim, não tinha nenhuma outra pessoa, né, assim... Tipo, às vezes é o amigo do trabalho, o melhor amigo do trabalho. Foi isso que eu sabe? pensei. Tipo, ele utiliza aquele amigo do trabalho lá pra dar situações já- de ciúme. existe pra- Já rolou um ciúme. Existe um termo em inglês que é o wife work, husband work, né? Que é o marido do trabalho, a esposa do trabalho, né? Que é o melhor amigo ali, né? Faz tudo com ele e tal. Aham. Ele já sentiu ciúmes de um meu melhor amigo de um trabalho, que uma festa de fim de ano ele bebeu pra caramba, e eu fui levar esse meu amigo porque ele não tava com condições, né, de dirigir, e nossa, foi um caos. Nossa, isso aí não só imagina. Foi um caos aquilo. jogar Eu falei, gasolina mas na assim, fogueira. o que aconteceu? Não fui eu efetivamente que levei, foi a minha amiga, só que eu estava com o carro e ela pegou o carro dele, então ela foi levando ele e eu atrás pra gente voltar, né? Você não tava nem no carro junto com o cara, você tava sozinha no carro. Não tava, eu tava sozinha, Mas só na seguindo a minha imaginação amiga. dele vocês já eu já estavam tava uma dando suruba pra ali, ele, certeza. Enfim, mas nossa, foi um caos, né? Só de lembrar dá um arrepende de ranço, ajudar, né? né? Dá um ranço. Mas sim, mas faz sentir a pior pessoa. Como assim? Uma pessoa que namora vai levar o outro pra casa? O que os outros vão pensar? Uma pessoa humana, né? Que tá tentando ajudar uma outra Exato, pessoa. gente, mas sério, não, a pessoa era tão quadrada que não conseguia pensar nisso. Mas talvez, eu acho que essa terceira pessoa, na verdade, essa pessoa não ficou na minha família. Porque... Ele acho tinha que disputar a atenção Tinha, com a família. Ai, tu tem que fazer com a sua família. E engraçado, né, que meu primeiro namoradinho também terminou por causa disso, né? Que ele falou que eu era muito família. Engraçado, né? Mas você é muito família mesmo. Eu sou, então, e as pessoas não entendem isso. Mas gente, o problema é dessas pessoas, elas que Não, se mas fodam. não é verdade, porque assim, ok, Tem gente que não tem família, tem gente que não gosta da família.
Tem Você gosta muito da sua família. Que bom, né? Que bom. Tem uma charge que eu comentei com o Marco agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que eu comentei com a Gabi também hoje de manhã. Quer dizer, ainda é de manhã, não sei, enfim. Que eram 2 cachorrinhos assim conversando, eu tava buscando ela na internet, mas eu não achei. Daí um pergunta pro outro assim, você é uma pessoa muito boazinha, né? Você é uma pessoa muito, de certa forma, meio ingênua e tal. Eu sou assim. Ah, você não tem medo que as pessoas tirem vantagem de você? Eu falei assim, isso não é um erro meu, velho. Isso é um erro dos outros. Verdade. Se alguém tá vindo tirar vantagem em cima de mim, se alguém tá querendo tirar proveito de cima de mim, é essa pessoa que tá errada. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou uma pessoa legal. Sou uma pessoa de boa. Isso. Saca? É tipo você andar na rua e a pessoa fala, você foi assaltado. E, porra, velho, tô andando na rua. Mas é assim mesmo, gente. Mas sim, eu acho que rolou isso com a minha família, assim. Agora você falou, não pensava que é uma pessoa específica, mas não, acho que foi na família como um todo, assim. E ô Gisele, o que só pra gente fazer uma apanhada aqui desse finalzinho, o que você não queria ouvir na situação que você tava, que você ouviu, que é uma bosta, que não ajudou em nada, ou até afastou, né, pessoas? Você chegou a ouvir, tipo, que nem tem uma frase que é uma mulher de malandro, ou... Nossa. Sabe? Os famosos estereótipos, né? Tipo, essa aí gosta de apanhar. Nossa, ou ela merece, ou tipo, né? Nossa, terminou uma vez e alguém fala, esses aí vão voltar, sabe? Não, a gente não terminava, assim, então não ficava nessa indas e vindas, né? Mas... Eu não lembro, assim, de ter ouvido algo... Porque você não compartilhava muito também. Então, acho que por isso também, acho meia culpa aí também de ficar sofrendo calada. Acho que isso foi muito ruim também. Mas lógico, né, a gente é ser humano, as pessoas percebem também, né? Então, sim. Ainda mais quem convive e tal. Pode. Eu posso contar uma pequena história, falando dessa história de mulher de malandro? Vai lá. Que isso é um termo que eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais vou usar na minha vida. Pelo amor E tá de aqui a dica pra ninguém mais usar mesmo. A parada é a seguinte, eu morava em Curitiba ainda antes de vir pra cá pra São Paulo. Daí uma época lá eu ficava com uma menina, X. Daí eu conheci algumas amigas dela e tal, um amigo dela também. Daquele cara jiu-jiteiro, bombadinho, assim, sabe? Todo cheio de medida brigão. Com as orelhas inchadas? Mas não era. Ele só pagava mais de galo do que qualquer coisa. E daí... não ficava mais com essa menina depois de um tempo, né? E daí uma das amigas dela começou a ficar com esse amigo dela. E daí de vez em quando a gente frequentava ainda os mesmos bares, tá? De vez em quando eu via lá o pessoal e tá tudo bem. Até uma certa vez que a gente viu esse cara X batendo na menina que ele... Não é que ele bateu no sentido assim, a gente foi pra um outro bar, eu tava junto com alguns amigos também, e daí teve um amigo meu que ficou no balcão desse bar pedindo uma cerveja e ela ficou do lado dele. E eles ficaram conversando ali, e o namorado dessa menina tinha ido ao banheiro. Na hora que ele voltou, ele ficou puto com a menina porque ela tava do lado de um cara ali trocando ideia. Nossa, bizarro. Daí esse meu amigo voltou, a gente nem viu eles discutindo. Quando a gente viu, ele deu um empurrão nela, que ela caiu no chão. Claro. Ela rasgou o braço, assim, com um pedaço de caco de vidro que tinha no chão. E daí começou aquele fuzuê. Daí a gente já foi lá, e daí o cara começou a ficar mais agressivo ainda. Daí vieram alguns caras... com álcool também na cabeça. Daí vieram alguns caras que queriam brigar com ele já. Ele já tirou a camisa, já fez todo aquele show e tal. A menina começou a chorar. Começou a aumentar o ki dele. A menina começou a chorar, comecei a dar um suporte pra ela e tal. Daí os caras queriam bater nele, ele chegou e vazou. Foi embora. Daí eu fiquei lá com ela e tal. Daí eu perguntei pra ela se ela queria alguma carona, alguma ajuda. Daí ela falou assim, me deixa ela na casa da menina que você ficava antes. Eu já sabia o caminho e tal, falei assim, beleza, então entra no carro aí. Daí ela tava chorando, indo no caminho, indo pra lá. Ela foi se acalmando e tal, daí tinha um posto de gasolina que a gente sempre parava, quando a gente convivia mais pra tomar uma cerveja. Eu falei assim, você quer tomar uma cerveja agora pra você dar uma respirada e tal? Ela falou, eu quero. Beleza, parei no posto, ela chegou, desceu, tomou uma cerveja lá e tudo mais, e o cara apareceu. Nossa, mentira. Eu não sei se ele tava me seguindo e tal, né? eu não sei. Daí ele apareceu. Louco, Capaz. E daí veio e tal, daí ele começou já a gritar de novo com ela lá no meio do posto e tal. E daí eu deixei ele meio de lado, mas fiquei atento ver se ele ia fazer mais alguma coisa. Você conhecia ele? Conhecia, não conhecia. Eu convivi com ele, sei lá, se eu fiquei com essa menina durante uns 3, 4 meses, convivi com esse pessoal todo, né? Porque eles eram muito próximos. Daí beleza, daí ele foi embora de novo e tal, não agrediu a menina nem nada, daí deixamos ela em casa. Deixei ela na casa da outra menina. Beleza. Daí passa-se todo o tempo, né?
a minha irmã sofreu as coisas que ela sofreu. Tava um dia eu no bar, conversando, o mesmo menino lá que tava comigo na situação que a menina foi agredida, chegou pra mim e falou assim: ó, você lembra daquela menina lá que apanhou do cara? Naquele dia no bar? Ah, lembro, claro. Ah, tava com ele aí de novo aquele dia. Eu falei, não acredito, né, cara? Mulher de malandro, que bosta, né? Daí, beleza. Passaram, sei lá, 10 minutos, comecei a contar o caso da minha irmã, o que ela tinha sofrido. Daí chegou um amigo meu e falou assim: mas porra, cara, ela não devia... Como é que ela ficou tanto tempo nessa situação? Como é que ela não enxergou e tal? Eu falei assim, cara, você não pode falar, você não tava lá. Daí na hora, bateu o estalo, eu falei assim, galera, olha a merda que eu acabei de falar. Eu julguei uma menina que eu não conheço porque ela não é familiar minha nem nada, julguei ela de uma maneira. Mas eu também não tava lá pra saber o que tava passando na cabeça dela, não sei como é que tava aquele relacionamento. Eu julguei. Minutinhos depois, eu paguei com a língua. Exato. E daí depois desse dia eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia usar esse termo. Sabe porque... empatia, né? É, exatamente. Sabe empatia? Exatamente. Então, é assim, a gente não dá conta até passar. É. E até ter alguém próximo pra falar. E eu falei, por isso que é importante falar isso, gente. Porque acontece. Acontece muitos casos assim. Acontece pra e a caramba, gente não né? fala. Eu falei, a sociedade fica velando pra ninguém falar, porque a mulher não foi educada pra falar, a mulher foi educada pra ter vontades, né? Então, assim, a mulher, teoricamente, é pra servir o homem, né? Exato. Até o Edir Macedo falou isso essa semana aí, né? Mulheres não podiam fazer merda. faculdade, nem as filhas dele. Porque não iam deixar o homem ser o dono da casa. Olha, gente, isso é muito... Que é um recado- desserviço. É esse discurso que gera relacionamento abusivo, que gera a dependência da mulher, às vezes até financeiramente do homem, por isso que não consegue escapar. É um recado muito claro isso, cara. É um recado muito claro. Você vê a instituição que esse cara criou. É um discurso violento. O tanto de dinheiro que isso envolve, a instituição que ele faz parte, esse discurso, tudo isso faz sentido. Até sabe? porque, se todas as mulheres se unirem, a gente vai dominar o mundo, né? Domina, já é a maioria. A gente já é a maioria, entendeu? Mas não, pessoal. Hoje em dia, as mulheres fazem mais faculdade que os homens no Brasil. Sim, exato. Mais Eu até vi um 60% meme de assim, mulher. a curva mais bonita da mulher é essa, né? Legal. Excelente, excelente. Mas é isso mesmo, gente. Assim, eu realmente, assim, dessa história toda, ninguém me julgou, assim, ninguém apontou o dedo pra falar esses jargões bizarros. Mas eu acho que, assim, às vezes essa questão de todo mundo assistir, né, virar mais assistente do que outra coisa, acho que isso acaba impactando mais, assim, essa questão de não quero me intrometer, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ó, tá vendo como a gente já tem se enraizado na Já cultura? umas assim, frases assim. Sabe? Frase pronta, Entendeu? cara. Aquela coisa, não, deixa que eles se resolvam, deixa que se resolvam. Mete a colher, mete a polícia, mete a voadora. É isso aí. Você tem que separar, velho. Isso aí. Então, e acho que assim, ajudar, né? Se vocês perceberem, minha irmã fala de uma amiga dela, de uma amiga dela do trabalho, que ela me fala umas coisas que também ela percebe. Eu falo, passa meu telefone pra ela, deixa eu conversar com ela, porque eu preciso falar o que eu passei e que, assim, poucas pessoas realmente quiseram ajudar. Na verdade, eu né, não deixava as pessoas me ajudar também, tem essa minha parte. Mas agora que eu passei, o que eu vivi, eu quero falar. Falo assim, gente, não, peraí, isso tá errado, né? Não pode ser assim. Eu acho que uma das dicas que a gente tem pra dar também é que, se você acha que tá passando por isso, conhece que tá passando por isso, tenta conversar com essa pessoa. Sim, exato. Porque é justamente a falta de comunicação e o isolamento dela que vai deixar com que perpetue essa situação dela durante, quase uma década aí, né? Exato. Tamo aí, gente, no último bloco. A gente vai cagar umas regras do bem. E uma coisa que eu queria falar com vocês é que existe um projeto que fala sobre relacionamento abusivo, que é o projeto BATET, com T mudo, BATET, que fala sobre isso, sobre relacionamento abusivo. Legal. Então vocês podem caçar no Facebook, no Instagram aí, acho que dá pra conversar com eles. Vocês podem mandar mensagem pra gente também. Vocês podem, se quiser também, seguir a Gisele no Instagram aí. Vai estar lá. Gica Suzuki, Gica com K, né? @Gica Suzuki. Uma coisa que eu queria fazer um apanhado também, só pra resumir, é que existe uma dinâmica social que perpetua isso. No Brasil ainda mais. Total. Por ser quarto no mundo, né, de violência contra a mulher. Quinto, né? Você tinha falado? Quinto.
E eu acho que essa questão da masculinidade tóxica, do machismo, da mulher ter que servir o homem, dessas frases clichês aí que são ridículas e geram mais violência ainda. Eu acho que é isso que faz com que a gente... Bela recatada do lar, né? Recatada do lar. Porra, o ex-presidente falando sobre isso. Bizarro. Foi ela mesma quem falou, eu acho. Ela mesma? Porra. Acho que Primeira foi dama Marcelo. falando sobre isso. Então é muita coisa, muito discurso que gera violência sendo falado por líderes, pessoas importantes. Que tem uma exposição maior do que a nossa, por exemplo. Sim. Exato. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. A gente vai dominar esse Assim, mundo nesse podcast vamos aqui. assim. Depois desse eu quero bombar, hein? E uma coisa que eu achei bem legal aqui vendo as dicas que a gente poderia dar para essas pessoas é que conversa com a pessoa que você acha que tá sofrendo, bem devagarzinho, né? Às vezes a pessoa já tá meio espinhuda, né? Não quer entrar nesse assunto. Mas É tenta difícil conversar. falar sobre isso, né? É muito difícil. E tenta fazer uma linha do tempo sobre as coisas que estão acontecendo e como que as Legal. coisas estão escalando. Sim. Nossa, isso é sensacional. Então, eu acho que você acabou fazendo Sim, isso eu com acabei, a coach, né? E eu acho que isso dá uma consciência do universo que você está vivendo, que às vezes só pela memória você não consegue, mas Exato. escrevendo ou falando é Essa muito linha melhor. do tempo é sensacional, essa dica faz muito sentido, porque você começa a pegar, e assim, gente, é olhar as pequenas coisas mesmo, assim, né? Às vezes a gente fala, vou esperar uma agressão pra prestar atenção. Não espere isso acontecer, porque aí já é o limite mesmo. Não, se agrediu já tá errado. Pode Exato. ser agressão verbal, entendeu? Já tá Verbal, errado, acabou. o que for, mas normalmente começa com a verbal, Aham. começa com esses discursinhos, assim. Então faz essa linha do tempo, eu achei sensacional, porque foi mais ou menos o que a gente fez aqui, né? Essa conversa aqui foi essa linha do tempo e me fez olhar várias coisas que eu falei, puta, é verdade, tava vários indícios aí e eu não prestava atenção. Porque, Sim. não, vai passar, vai melhorar, esse é o jeito da pessoa. Não, gente, real. Curti muito essa da linha do tempo, acho que era a principal. Gente, infelizmente, o boy lixo é o que mais tem. Que eu tô solteira, né? Que é uma criação da nossa sociedade, né? É. Infelizmente, ter tanta gente que é ruim mesmo, que é ou sem caráter, ou tem um entendimento do universo ou de relacionamento que é ruim. Eu acho que o principal é que as pessoas não querem se autoconhecer, né? Eu acho Exatamente que isso isso. assim, Ninguém se quer. preocupou nisso em algum momento da vida. A gente não foi educado pra isso, né? Pra falar da gente, pra falar de sentimento. Eu tava conversando isso com um amigo meu. Falei assim, a gente não foi educado pra amar, se for parar pra pensar, né? Ninguém fala do amor pra você. Não, você vê filminhos, né? Mela cueca e, tipo, acha que aquilo é um amor. E não é, E não né? é. Não, e ninguém fala sobre dor também, né? Também, Exato, exato. Que Prepara. Você aí, quer sair no rolê, você tá ali num bar, pô, você vai falar sobre, sei lá, Bad trip, né? bad trip, não vai falar. Mas tem que falar, Tem, tem que ter o bar pra falar sobre dor, gente. Não Exatamente. dá pra ser só risada aqui no Bar-terapia. podcast. Bar-terapia é sempre bom. Eu acho que a dica muito importante que o Marco falou agora há pouco, mas quero reforçar, se você teve alguns sinais desses, foda-se, manda um WhatsApp mesmo e fala assim, nós não estamos mais juntos. Sim. A partir de agora não estamos Não mais me juntos. procure mais. Não me procure mais. Printa a conversa e daí você puder, sei lá, ir pra casa dos seus pais ou coisa assim. Sabe? Ficar no ambiente às vezes seguro por um tempo. Se tiver uma situação realmente muito Crítica, né? muito trash, né? Eu acho que isso é importante pra pessoa poder melhorar a vida Sim. e tal, né? Poder dar uma... recobrar o espírito, né? Porque a pessoa tá tão danificada, mas apesar disso, ela é boa. É lógico. Então existe uma dependência emocional que muitas vezes ela confunde com amor. E na verdade não, na verdade é um relacionamento que você tá ali com praticamente o seu dono, né? Que você tem essa relação de afeto, mas não é amor, você convive muito, né? Codependência, né? E acho que isso vale pra tudo, né? Não é só relacionamento, né, com o homem, com a mulher, mas também com o ciclo de amizades também, né? Sim, trabalho, tudo. trabalho claro, também, família. exato. Exatamente. Cara, a vida é uma só pra você ter canseira. Vamos dispensar essas canseiras aí. Exato. Boa. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Segue lá a gente no Instagram, @Cagando Regra Podcast. Tá no Isso aí. Facebook, no Twitter, estamos em todas as mídias. E eu sou o Macoab, segue lá também. Nelson Ladies também, @Nelson Ladies no Instagram, facinho de achar.
E Gica Suzuki com K, né? Também facinho de achar. Eu tô bloqueado porque às vezes aparecem uns indianos nada a ver lá. Pedindo pra me Sempre seguir, tem, né? Tem muita gente lá. Pode ser, né? Sei lá o que eles querem, né? Mas eu vou deixar o link de todos os Instagrams e tal nas descrições de todas as postagens de todas as plataformas da Podosfera Nacional. Muito bom estar com vocês, pessoal. Isso aí, Obrigada. valeu ter vindo, valeu ter compartilhado Gisele, aí. ter falado. É Espero importante inspirar falar aí sobre isso. outras pessoas também com a minha história de vida e aí vocês tenham os poderes também, pessoal. Com certeza, mas cedo ou mais tarde eu quero ver esse dia se você recebeu uma mensagem no teu Instagram lá de uma pessoa que você conseguiu Legal, bugar. assim espero. Pode postar, vai rolar. Legal. Muito bom, gente. E é isso aí, gente. Valeu. E Valeu, façam galera. terapia. Isso aí. Boa, sempre. Valeu.